Em Atos, capítulo 13, dando continuidade às exposições no livro de Atos. A exposição será apenas dos 3 primeiros versos deste capítulo. Atos, capítulo 13, do 1º ao 3º verso, irmãos. Escute com atenção o que diz esta porção da palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, rogo a Ti, Senhor, neste momento, que a Tua palavra mais uma vez é aberta para ser proclamada, que o Senhor me conceda a graça de expor, ó Deus, a Tua palavra, não com sabedoria dos homens, mas no poder do Senhor, proclamando a Tua verdade com clareza, para edificação do Teu povo. Ó Pai, para que Tua igreja possa conhecer mais das Tuas verdades, da Tua vontade para o Teu povo, Senhor. Ó Pai, usa-me apesar das minhas debilidades, é o que rogo a Ti, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela sempre foi conduzida e governada de modo absoluto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. E quando nós falamos em Cristo como cabeça de alguma igreja, nós estamos pensando aqui, obviamente, em uma igreja verdadeira de Cristo. Porque nós sabemos, há muitas por aí que, ainda que tenham na placa dizendo igreja, não são verdadeiras igrejas de Cristo. E aqueles que lá muitas vezes servem não são verdadeiros ministros de Cristo, designados, capacitados, preparados, vocacionados, conduzidos, ordenados ao ministério. O que é que nós encontramos em muitos contextos por aí? Nós encontramos muitos, em alguns lugares, onde colocam a placa de uma igreja, um homem assume aquele ofício, ele se diz pastor daquela igreja, quando na verdade não há nada de igreja, não há proclamação do evangelho, não há ensino claro da escritura, não há uma igreja sendo governada por homens que foram não somente capacitados, mas devidamente chamados por Deus para assumir a igreja, conduzindo então a igreja segundo a lei de Deus. Cristo governa a sua igreja por meio de homens chamados por ele para conduzir o seu povo através da sua regra, que é a sua própria palavra. Mas, como mencionei no início, irmãos, o Senhor ele continua desde muito tempo sendo aquele que conduz a sua igreja e continuamente chama homens para conduzir o seu povo. E não era diferente, irmãos, ali na igreja de Cristo, nos primeiros séculos da igreja, em Atos, como nós temos visto aqui, à medida que nós temos caminhado por este livro. Nós temos visto como o Senhor Deus, ele tem conduzido a sua igreja ao seu reino de um modo extraordinário, como ele tem feito cumprir e cada vez mais avançar aquela sua grande comissão. Nós encontramos a sua grande comissão em Mateus capítulo 28, ali a partir do verso 18, mas nós encontramos também uma repetição desta grande comissão em Atos capítulo 1, verso 8, quando o povo do Senhor, ou os seus ministros em particular, são comissionados por Deus e enviados para anunciar esta palavra, chegando até os confins da terra. E nós temos visto que mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à inimizade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte de muitos servos do Senhor, a igreja de Cristo tem prevalecido e avançado
Foi inclusive isto que nós vimos aqui na última exposição, no último domingo. Quando o Senhor, no domingo anterior, quando o Senhor, mesmo a igreja sendo perseguida, a igreja cresceu. Mesmo Tiago sendo morto, a igreja avançou. Herodes, inimigo da igreja de Cristo, perseguindo o povo, porque não deu glória a Deus e matou um servo do Senhor, fora morto pelo Senhor, comido de bicho, e a igreja do Senhor crescia. Como diz o verso de número 24 do capítulo 12, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E a palavra do Senhor aqui, como nós vimos, é uma referência à igreja de Cristo, que crescia e se multiplicava. Avançava, então, o reino de Deus neste mundo. E nós vimos que um relatório é dado no versículo de número 25 do capítulo 12, que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Eles foram a fazer aquele serviço de ajuda da igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, que carecia de recursos, de um apoio financeiro, e eles então agora retornam de Jerusalém à própria Antioquia, tendo cumprido ali a missão de modo muito claro. Mas então nós chegamos aqui ao capítulo de número 13, onde nós encontramos aquilo que é chamado de a primeira viagem missionária, envolvendo aqui o próprio Paulo, tão conhecido por todos nós, junto ali ao próprio Barnabé. E nós veremos aqui como o Senhor Deus, ele conduz estas coisas de um modo tão brilhante, como ele levanta homens chamados por ele para o serviço à sua igreja. Mas o que é que havia ali, né, na igreja em Antioquia naqueles dias? No verso 1 nós vemos que o texto nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E então ele diz: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, perceba, é a primeira vez aqui que vai ser chamado, ou vai ser dito aqui, a igreja de Antioquia. É quando agora nós sabemos, e nós vimos no capítulo de número 11, que essa igreja foi estabelecida ali, e temos ali uma igreja de Cristo organizada, uma igreja ativa, uma igreja onde a palavra é proclamada, uma igreja onde os crentes procuram viver de fato em conformidade com a palavra, a ponto até mesmo de serem chamados de cristãos. Sim, naqueles dias, pejorativamente, mas porque ao olharem para os crentes, tão novos na igreja, mas que viviam semelhantemente a Cristo, aqueles que estavam de fora olhavam e percebiam Cristo na vida deles. Tratava-se então de uma igreja ainda que nova, mas uma igreja que manifestava a luz verdadeira de Cristo na vida de cada irmão daquela igreja. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja ali, não somente rica espiritualmente, grandemente abençoada espiritualmente, mas uma igreja abastada. Nós vimos que ela também estava disposta a, em amor, servir a igreja de Jerusalém. Então, esta é a igreja de Antioquia. Mas essa igreja de Antioquia também, ela fora servida de um modo muito especial, com pessoas que estavam ali conduzindo aquela igreja, liderando aquele povo. E o texto nos diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que seria isso? Veja, irmãos, nós sabemos que de modo mais claro ou de modo mais abundante nós encontramos no Antigo Testamento aqueles que são chamados de profetas. O que eram os profetas? Os profetas eram boca de Deus. Eles eram aqueles que anunciavam ao povo, como boca de Deus, a revelação da vontade do Senhor. A sua revelação, as suas palavras eram autoritativas e eles eram ministros na igreja de Cristo. A sua função, obviamente, não consistia somente em proclamar ou predizer algo relacionado ao futuro, como algumas pessoas geralmente concebem por aí. Se você for em algumas igrejas, alguém pode dizer talvez assim: ali está o profeta. O que é que ele faz?
Ele fica dizendo coisa que vai acontecer no futuro na vida de alguém. Totalmente estranho esse conceito e essa prática ao que nós encontramos no registro bíblico. Os profetas eram, sobretudo, aqueles que proclamavam a verdade de Deus, anunciavam a vontade do Senhor para o povo naqueles dias, exortando-os à luz da revelação. Muito daquilo que eles falavam, se não tudo, estava baseado no Pentateuco. Eram como que 10 dobramentos da lei do Senhor aplicadas ao povo. Mas sabemos que havia também predições concernentes ao futuro, mas eram muito mais boca de Deus no anúncio e exortação, consolo e orientação do povo do que aqueles que ficam como videntes falando algo a respeito do futuro. Mas eles anunciavam a vontade do Senhor. Eles eram boca de Deus, meio para a revelação da vontade do Senhor de um modo muito especial, de um modo singular. Essa realidade, ela não é somente algo que estava restrito ao Antigo Testamento, porque no Novo Testamento havia também profetas, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento. Eles falavam autoritativamente. Eles falavam e a sua revelação, o seu processo, era de fato algo conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eles eram, do mesmo modo, boca de Deus, igual aos profetas do Antigo Testamento. E aqui nós temos o texto nos dizendo que havia profetas na igreja de Antioquia. Nós vemos que, inclusive, a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, verso 20, vai nos dizer que isso realmente existia ali. Veja o que diz o apóstolo Paulo mais à frente. Efésios, capítulo 2, verso de número 20. Não somente profetas, mas nós veremos também mestres, né? Ele vai dizer aqui, o que seriam os mestres? Os mestres seriam aqueles que estão envolvidos com o ensino na igreja, são os doutores na igreja, são os que estariam empenhados em ensinar a verdade do Senhor, não trazendo novas revelações, mas baseados na revelação de Deus, ensinando o povo na verdade de Deus. Então, são estes lá, profetas e mestres. Mas olhemos agora o que diz a Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20 nos diz assim, eu vou ler a partir do verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então veja que a igreja ela estava fundamentada, tendo como fundamento os profetas e também os apóstolos, as palavras dos profetas, que eram revelação de Deus, e também o ensino apostólico. Não é? Então, essa era a igreja verdadeira, como a igreja nossa, não é? Diferente da igreja papista, que se diz igreja católica, apostólica, romana, mas não estão edificados na doutrina dos apóstolos. Por essa razão, eles podem ser chamados de romanistas ou papistas, mas não de verdadeira igreja católica e apostólica. Mas a verdadeira igreja, ela está fundamentada na doutrina dos profetas, no ensino dos apóstolos. E perceba o que vai ser nos dito mais à frente. Olha aí o que diz Efésios, capítulo de número 3, do verso 4 ao verso 5. Diz assim a palavra: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, parece-nos que, de modo mais direto neste contexto, o apóstolo Paulo ele está falando sobre aqueles que eram profetas naqueles dias. Há aí a palavra agora, que nos é revelado aí no versículo 5º, que é um marcador de tempo. Era exatamente naqueles dias que profetas estavam, então, anunciando as verdades do Senhor no meio do povo. E você talvez se pergunte, mas e aí, pastor, como é que fica a questão agora?
Nós sabemos e nós vemos, à medida que caminhamos pela progressividade da revelação, que este processo de homens chamados profetas no meio da igreja, como Isaías, Jeremias, Ágabo, no Novo Testamento, por exemplo, eles estavam envolvidos com um tipo de ofício ou dom que era temporal, ou que nós chamamos de extraordinários. Então havia os apóstolos, profetas, sacerdotes, funções que não existem mais, ofícios que não existem mais no meio da igreja de Cristo. Tratava-se de um ofício, de um dom revelacional que naqueles dias do primeiro século, na igreja ali em Antioquia, à medida que, porque a igreja, a palavra ainda estava sendo desdobrada, ainda era um tempo de revelação da vontade do Senhor, ainda o cânon não havia sido completo, nós encontramos eventos ou ofícios ainda extraordinários. Mas uma vez chegando a palavra à sua completude, a revelação especial de Deus sendo completa, nós veremos mais à frente nas epístolas que este ofício ele não é mais chamado, ou não é mais visto, ou não é mais conduzido no meio da igreja. Nós veremos que permanecem então no meio do povo os pastores mestres. No meio da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, aquilo que nós chamamos de ofícios ordinários ou comuns no meio do povo de Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, tanto em pregações como também em estudos na escola dominical. Mas, então, o que nós encontramos naqueles dias, ainda existia este papel do profeta no meio do povo, mas também o de mestre, que é um dom, que é um papel, que é uma característica de um ofício que permanece hoje, de modo muito claro, naqueles que são chamados, sobretudo, para o ministério da palavra. Nós somos chamados pastores mestres. Nós somos aqueles que pastoreiam o povo do Senhor e que ensinam a verdade de Deus. Um dom que ainda permanece no seio da igreja através daqueles que o Senhor tem chamado para conduzir o seu próprio povo. Mas nós não sabemos quem desses aqui eram profetas ou mestres. Quando você vai tentar considerar o texto grego, isso não fica muito claro aqui não. Mas o fato é, haviam profetas e mestres. E ele vai mencionar então o nome de algumas pessoas que estavam envolvidos ali na liderança da igreja em Antioquia. E ele vai dizer, Barnabé. Quem é Barnabé? Nós já vimos, né? Barnabé, natural de Chipre. Aquele homem que é chamado também de aquele que está envolvido com o ministério da exortação, ou o filho da exortação, ou o filho da consolação. Um homem que, em certa medida, era próspero, um homem generoso, um homem pronto para receber homens na igreja de Cristo, como nós vimos ele recebendo Paulo. As pessoas com medo de receber Paulo, antes perseguidor da igreja, mas está lá quem? Barnabé, um homem pronto para acolher alguém em quem ele via que fora chamado por Deus para o ministério da palavra, para anunciar o evangelho aos gentios. Barnabé, então, era um homem, como nós vimos declarado nas exposições anteriores, um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem, então, grandemente apto e uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Este é Barnabé, servo do Senhor e talvez colocado aqui no início como o primeiro, não porque necessariamente seria o mais importante, mas talvez por questão de idade. Talvez ele fosse o mais velho e no final temos o próprio Saulo talvez sendo o mais novo, é o que algumas pessoas sugerem. Mas, além de Barnabé, nós encontramos também um homem chamado Simeão, por sobrenome Níger. O que seria isso? Veja, Simeão era um nome comum. Mas por que é dito aqui por sobrenome Níger? E aqui é para diferenciar ele. Não é a ideia aqui de um sobrenome como Rafael Silva. Não, não é nada disso. Não é Joel Magalhães. Não, não é nada disso. Não é a ideia de um sobrenome dele. Qual o sobrenome dele? É Simeão Níger. Não. A ideia aqui é uma referência, usando um termo latino, Níger, aqui,
para apontar uma característica física deste homem. Um puritano vai dizer que níger significa escuro ou negro, e um puritano vai dizer que ele provavelmente tinha os cabelos negros. Mas o entendimento mais comum é que tratava-se de um homem negro, alguém que veio da África, do norte da África, e que estava ali servindo a igreja em Antioquia. Interessante, então, isto e esta é a informação que nós temos acerca deste homem. Um homem negro vindo da África, do norte da África, provavelmente. Um outro homem que estava ali servindo a igreja chamava-se Lúcio de Cirene. Alguns até mesmo vão sugerir que provavelmente aqui seja Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos. Que ele não usou o nome Lucas, ele não gosta de se referir a ele diretamente, ele fala sobre ele na terceira pessoa em alguns eventos aqui, mas alguns vão sugerir que poderia ser Lucas. Bom, não sabemos, fato é que tratava-se de um homem chamado Lúcio de Cirene. Não temos muitas informações sobre essa pessoa. Lucas não se dedica ou não dedica tempo para nos explicar algo acerca desta pessoa, mas tratava-se de alguém fundamental ali no meio da igreja. E havia um outro chamado Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Então, perceba aqui, Manaém, quem era este homem? O texto nos diz, mostrando quem era este homem, Colasso de Herodes, o tetrarca. Quem era Herodes? Está falando aqui sobre Herodes Agripa, que nós vimos aqui há pouco tempo. Aquele que fora morto, perseguidor da igreja, que matou Tiago, perseguiu Pedro. E este homem, chamado Colasso de Herodes, essa ideia de Colasso é que ele fora provavelmente criado com ou por. Alguém que fora criado provavelmente tendo a mesma ama de leite que Herodes. Ou alguém que caminhou junto com Herodes, sendo criado junto a ele. Alguém que provavelmente era um colega ou amigo, cresceu junto, sendo educado, instruído, formado no mesmo ambiente e contexto de Herodes Agripa. Interessante isto, não é? Há pouco vimos Herodes morrendo. Aqui está um homem que é servo de Cristo, na igreja de Cristo, e que antes era associado com aquele homem mau, mas que hoje serve aqui a igreja do Senhor como um líder, um ministro na igreja de Cristo. E por último, então, Saulo, sobre quem nós já falamos aqui e que nós conhecemos e veremos muito ainda abundantemente falando sobre este homem, este servo do Senhor, que antes era inimigo da igreja de Cristo, perseguidor do povo do Senhor, que prendeu, bateu, matou a muitos, mas estava ele ali, também, entre aqueles que estavam para liderar a igreja em Antioquia. O que é que nós percebemos aqui, irmãos, quando nós atentamos para esse texto? Esse primeiro verso. Uma coisa é quando nós olhamos para isto e vemos o poder do Evangelho. Em que sentido? Nós encontramos aqui homens distintos, homens que inclusive estavam envolvidos em contextos complicados, como, de modo mais claro, o caso do próprio Manaém e o caso do próprio Saulo, mas o Senhor, pela proclamação do Evangelho, pelo poder que há na proclamação do Evangelho, estes homens foram transformados. Esses homens foram retirados daquela vida, daquela conduta, daquele pensamento e ato mau e foram conduzidos para servirem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, irmãos, que não há homem tão mau que não possa ser transformado pelo Senhor e que não possa ser conduzido ao ministério. Porque muitas vezes nós podemos olhar para alguém e pensar que este homem serve para quê? Homem tão mau, fez tanta perversidade, continua praticando coisas que são totalmente inconvenientes e contrárias à vontade do Senhor, perseguindo o povo de Deus. O que há para este homem senão condenação? Mas pode haver salvação. E textos como estes, irmãos, nos mostram esta realidade, que o Senhor pode quebrar o coração mais duro e conduzir essas pessoas a servir a igreja com temor e tremor.
Este homem, o próprio Manaém, ele agiu como o próprio Moisés. Ele fora alguém que, ainda que estivesse na corte, com todo o poder, como ele poderia então desfrutar e até mesmo possuir junto ali ao governo a Herodes, Moisés agiu assim. Ele considerou como nada as coisas do Egito. Ele se entregou para viver por Cristo, considerando viver para Cristo como algo muito melhor do que viver no Egito. E ele então abriu mão disso, para viver para o Senhor, para servir a igreja do Senhor. Moisés, na antiga dispensação, Manaém, Paulo e tantos outros servos do Senhor que são mencionados aí, que serviram a igreja de Cristo e certamente foram uma grande bênção. Então perceba, irmãos, como o Evangelho do Senhor, ele pode mudar os homens, conduzindo-os a serem uma bênção no meio do povo de Deus. E isto não está restrito à realidade do primeiro século ali na igreja em Antioquia, mas é uma realidade clara em tantos contextos, irmãos, hoje. Aqui, próximo da família, aqui o pastor hoje, não é? Aqui, durante muito tempo, esteve envolvido com tantas coisas estranhas e foi preso e ficou na solitária durante tanto tempo. E hoje este homem, vocês podem saber, tem um testemunho dele na internet, vídeo, falando sobre a realidade dele. Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Hoje, agora, inclusive, servindo junto ao ministério nas prisões. Pastor Lobo, não sei se é assim que se fala, mas ele é casado com a filha do presbítero Tiago da nossa igreja. E este homem viveu coisas erradas demais no passado. O Senhor o chamou irresistivelmente na prisão. Aquele homem foi transformado pelo Senhor, fora salvo por Deus. Ele saiu de lá, foi conduzido ao seminário, terminou, foi ordenado ao ministério e hoje é uma bênção na igreja de Cristo. Quem diria? Mas o Senhor Deus, ele age assim, transformando a muitos para conduzir então o seu próprio povo. É deste modo que o Senhor faz. Há poder no Evangelho quando o Espírito Santo de Deus age por intermédio dele, transformando o coração dos homens. Foi assim com Manaém, foi assim com Saulo, e assim o Senhor age. Mas veja, irmãos, o Senhor, ele não somente traz homens de condições tão escuras como estas e conduz para conduzir o seu povo. Mas ele também, nós olhamos para esse verso e percebemos a diversidade que há aqui. A diversidade de pessoas. Veja, é alguém como Saulo, de Tarso, é alguém como Manaém, ali naquele contexto, provavelmente um homem rico, instruído, semelhantemente ao próprio Saulo. Nós encontramos aqui este homem chamado Simeão, Níger, da África, um negro. Um outro homem aqui que não sabemos se era de posses ou não, é só mencionado como Lúcio de Cirene. Pessoas de diversos contextos distintos, cor de pele distintas, certamente com questões de grau de instrução distintos, questões de posses distintas, mas como o Senhor, ele edifica a sua igreja pelo poder do seu evangelho, chamando homens para governar o seu povo, e não são todos iguais. Então, perceba essa pluralidade boa no meio da igreja. Negro, branco, pobre, rico, bem instruído, pouco instruído, mas que serve para a edificação do povo do Senhor, e é assim também na liderança da igreja de Cristo. Não são todos iguais. Há distinção em vários aspectos, mas juntos caminham para a promoção do reino de Deus, e o Senhor assim chama a muitos. O Senhor não somente chama irresistivelmente para a salvação, mas chama também para o ministério, como nós veremos aqui mais à frente.
Então, não nos espantemos quando há uma distinção no meio da igreja ou do conselho da igreja e não determinemos um padrão, só pode ser assim ou assado, como em alguns contextos há. Alguns que imaginam que só pode ser liderança na igreja aquele que é patrão, aquele que tem posses, aquele que é rico, aquele que tem algum tipo de fama ou destaque em meio à sociedade. Isto acontece, irmãos, em muitas igrejas por aí. Funções, ofícios, cargos só são dados àqueles que de alguma forma trarão algum tipo de visibilidade para a igreja e não estão preocupados se estes homens são homens crentes, homens da Bíblia. Porque certamente, irmãos, estes profetas, mestres, eram homens apegados à verdade. Eram homens apegados à Escritura. Eram homens apegados à Bíblia. E é isto que deve ser encontrado, e aqui é para vocês. Veja, é dever meu, é dever de todos aqueles que assumem a liderança da Igreja de Cristo, serem homens que são versados, que conhecem, conhecem com profundidade a verdade de Deus. Não podem ser chamados ou conduzidos a esta função aqueles que não conhecem a Escritura. Como a própria Bíblia vai nos dizer, não pode ser um neófito na fé, um novo na fé. Alguém que não é experimentado na fé, alguém que precisa ainda conhecer mais das verdades do próprio Senhor. Aqui estavam estes homens que vieram de lugares distintos, chamados pelo mesmo Cristo, mas que também eram homens apegados à verdade de Deus, certamente, como profetas e mestres no contexto da igreja. E é isso que vocês devem esperar daqueles que conduzem a igreja de Cristo. E isso deve ser encontrado neles, em nós, como pastor, ministro do Evangelho, presbíteros da igreja de Cristo, devem ser homens que conhecem a verdade. E é lamentável você encontrar em muitos contextos por aí, tratando com homens que se dizem líderes da Igreja de Cristo, mas não conhecem a Bíblia. Você vai perguntar algo sobre a Bíblia, ele não sabe. Certa vez vi um vídeo, o cara tentando procurar um texto na Bíblia lá e ele não conseguia de jeito nenhum. Ele cita um texto nada a ver, ele citando um versículo que não se encaixava com o que ele estava dizendo, uma palavra que não se encontrava na Escritura. E você fica assim, peraí, como é que pode? Esse homem sobe ao púlpito, ele vai dizer ou vai falar algo para a Igreja de Cristo, mas aquilo que ele quer falar não tem base bíblica. Ou ele procura um texto, um livro, ele não consegue encontrar porque ele não sabe manusear a Escritura. Isso é estranho, irmãos. Nós devemos, então, atentar para um ponto que é fundamental. Aqueles que são chamados para o ministério devem ser profundos conhecedores da Escritura, profundos conhecedores da doutrina de Deus. Assim eram, certamente, esses servos do Senhor, como fica muito evidente na vida do próprio apóstolo Paulo. Mas veja, irmãos, o que nós podemos entender ainda mais sobre esse texto. O que é que acontece? Nós temos esses homens aqui servindo ao Senhor. Esses homens estavam dedicados à igreja de Cristo. Mas então, nós olhamos para o que vai acontecer no versículo seguinte, versículo 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui o texto começa no versículo 2 dizendo, e servindo eles ao Senhor. Veja, estava ali esses servos de Deus mencionados no versículo 1, junto a outros irmãos da igreja, da igreja de Cristo em Antioquia. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam servindo. O que é isso? Será que eles estavam servindo a mesa de alguém? Alguém chegou ali e então eles estão ajudando com algum tipo de trabalho braçal, manual na igreja? Porque alguém pode pensar que trata-se de algo dessa natureza. Mas a palavra servindo aqui, ela pode ser traduzida por liturgia, serviço, culto de adoração ao Senhor. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Deus.
Liturgia seria uma outra tradução, uma que nós encontramos correspondente ao que nós temos aqui traduzida por servindo. Eles estavam na casa do Senhor adorando a Deus comunitariamente. E algo vai acontecer naquele contexto. Mas veja, eles não somente estavam ali servindo ao Senhor, que é aquele que deve ser cultuado, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser servido, é somente de fato o próprio Senhor Deus, mas nos é acrescentado mais uma informação, e jejuando. Eles estavam também dedicando comunitariamente tempo ao jejum e também à oração. Então, perceba que, nesse contexto, nós encontramos estes homens dedicados, esses servos, a igreja do Senhor dedicada ao culto, ao jejum e à oração. E então o texto nos diz que disse o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo falou aqui nesse contexto? Veja, não foi uma voz que veio no meio da igreja dizendo assim, separai-me, não é separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Não foi algo dessa natureza. Provavelmente, essa revelação da vontade do Senhor veio por meio dos profetas no meio da igreja, que devem ter comunicado à igreja aquilo que o Espírito Santo de Deus desejava falar à igreja. Não espere por isso mais hoje, irmãos. O Senhor nos fala através da palavra. Aqui são as palavras de Cristo, aqui são as palavras do Espírito de Cristo que inspirou homens para falar toda a verdade do Senhor, mas naqueles dias se dava assim. E é dito que deveriam então separar Barnabé e Saulo entre aqueles homens, 5 homens mencionados anteriormente, para a obra que o Senhor tinha chamado eles. É interessante nós percebermos aqui que isso é feito nesse contexto de adoração ao Senhor, de jejum e oração. Isso nos ensina muito. Veja, o Senhor Deus é aquele que chama homens para o ministério. Ele é aquele que convoca, vocacionando para exercer alguma função neste mundo. Há várias vocações, mas podemos pensar particularmente na vocação ministerial. É o Senhor mesmo quem chama. E Paulo, ele já havia anteriormente sido convocado por Deus com uma função e um propósito muito bem definidos. Se você olhar o que diz a palavra, em Atos capítulo 9, verso 15, você vê lá o que diz a palavra. Sobre Paulo é dito, Atos capítulo 9, verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele seria o apóstolo aos gentios. Mas nós percebemos aqui que algo é fundamental. Além do chamado interno que Deus deu direto a este homem para o ministério, há a necessidade de um reconhecimento da igreja, de um discernimento da igreja, de um discernimento do povo, para perceber aquilo que é a vontade do Senhor. E como isso se dá no contexto da igreja de Antioquia. O texto nos diz que eles estavam cultuando, jejuando e orando. Isso, irmãos, é algo fundamental que aconteça. E uma vez, então, eles fazendo isto, eles então entenderam qual era a vontade do Senhor, e então o texto nos diz que, então, jejuando e orando, mais uma vez, verso 3º, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles foram, então, enviados. Eles oram, jejuam, e então a imposição de mãos, como que eles dizendo publicamente a Barnabé e ao próprio Saulo, nós estamos com vocês, que Deus abençoe então essa empreitada, esta missão, este trabalho de proclamação do Evangelho neste mundo. Não tratava-se aqui necessariamente de uma ordenação ao ministério, mas como que uma confirmação da igreja de que aqueles homens foram separados por Deus
escolhidos pela igreja para uma obra, para um papel, para um trabalho específico, e eles ali tinham a bênção do Senhor para isso. Nós olhamos para esse texto, então, e nós podemos aprender algumas coisas que são fundamentais e nós podemos aplicar, e aqui algo que vocês devem fazer, sobretudo quando estiverem numa ocasião, se Deus permitir, para a questão da escolha de futuros pastores ou presbíteros da igreja aqui. Mas primeiramente pensando no que nós chamamos de vocação interna. Ao que nós chamamos de vocação interna e vocação externa. A vocação interna, ela diz respeito àquele que entende que de alguma forma fora chamado para o ministério. Então, é algo que é subjetivo. Você compreende que de algum modo o Senhor Deus, Ele te chamou para servir a Ele, aonde quer que for, não importa qual seja a vocação, mas nós podemos pensar aqui de modo particular relacionado ao ministério da palavra. Eu vou ler aqui uma porção de um texto escrito por um pastor escocês que vai tratar sobre o seguinte. Ele vai falar sobre essa questão da vocação e ele vai dizer assim: os sentimentos dos puritanos neste assunto são mais bem sumarizados por Thomas Manton. Ele diz que ninguém pode entrar no trabalho ou no ofício do ministério sem um chamado, eu suponho, que é fora de controvérsia. Que tem que ser chamado, é fora de controvérsia. Este chamado é interno e externo. Agora, o que é o chamado interno? Eu respondo: Deus nos chamou quando Ele nos fez capazes e desejosos. A inclinação e a capacidade são de Deus. Dons e talentos são nossas cartas de apresentação que trazemos ao mundo para mostrar que somos chamados por Deus e autorizados para a obra. É verdade que existe uma distância e uma diferença nas capacidades, mas todos quantos podem se enxergar como chamados de Deus devem ser capazes e aptos para ensinar. Citando outro puritano, William Perkins, acrescenta: saberias tu se Deus te enviaria ou não? Então tu deves perguntar à tua consciência e perguntar à igreja. Tua consciência deve julgar a tua disposição e a igreja deve julgar a tua capacidade. Da mesma forma como não podes confiar em outros homens para julgar a tua inclinação ou afeição, assim também não podes confiar no teu próprio julgamento para julgar a tua suficiência ou o teu valor. Se a tua consciência testifica a ti que o teu desejo de servir a Deus e a sua igreja está acima de qualquer outro desejo, e se em provas feitas dos teus dons e aprendizado, a igreja aprova o teu desejo e a tua capacidade de trabalhar a serviço de Deus no seu ministério e, portanto, através de um chamado público, te permitem seguir, então Deus, Ele próprio, te permitiu seguir. Mais uma vez, o primeiro puritano mencionado segue dizendo: o chamado interno não é suficiente. Para preservar a ordem na igreja, um chamado externo é necessário. Como Pedro, em Atos 10, foi chamado por Deus para ir até a casa de Cornélio e então, além disso, ele recebeu um chamado do próprio Cornélio, assim devemos também nós, tendo um chamado interno do Espírito, esperar por um chamado externo da igreja. Do contrário, não podemos legalmente ser admitidos para o exercício de um ofício e função tais. Assim como no Antigo Testamento, a tribo de Levi e a casa de Arão foram indicados por Deus para o serviço do altar, ainda assim ninguém poderia exercer o chamado de um levita ou servo como sumo sacerdote até ser ungido e purificado pela igreja. Assim, os ministros do Evangelho, embora chamados por Deus, devem ter sua separação externa e apartados para aquela obra pela igreja, como diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra que os tenho chamado. Ele cita Atos capítulo 3, 13, verso 2. Vejam, o Espírito de Deus os havia escolhido. Todavia, ordena a igreja aos presbíteros em Antioquia para apartá-los para a obra do ministério. Então, perceba a necessidade deste chamado externo, bem como interno. Isso é fundamental que nós possamos compreender esta realidade. É exatamente isto que está acontecendo aqui na igreja em Antioquia. Aqueles homens, Saulo e Barnabé, eles eram homens que haviam compreendido a sua vocação internamente, mas a igreja vai perceber isso externamente. E os conduz então, sendo eles orientados pelo Espírito, a vontade da igreja unida à vontade do Espírito, conduzindo esses homens para a obra. Eles são separados, as mãos são impostas sobre eles, eles são então enviados para servir a igreja do Senhor. Como nós veremos no versículo 4, né? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É interessante porque o texto nos diz que eles foram enviados pelo Espírito. E nós entendemos anteriormente que a igreja foi que os despediu. É interessante que a vontade do Espírito unida à vontade da igreja no envio de homens para o serviço ao povo do Senhor. Mas um papel cabe a vocês, irmãos, neste processo. Veja, não podemos considerar como algo de pequena importância a escolha de homens para o serviço na Igreja de Cristo. Nós não podemos nos dar ao luxo de imaginar que quando algo é proposto, algum dia, quem sabe aqui, para a eleição de alguém como pastor efetivo nessa igreja, para eleito pela igreja, para ser pastor dessa igreja como pastor titular, ou para presbíteros na própria igreja como presbíteros regentes na igreja. Vocês devem, quando essa oportunidade chegar, ou até mesmo para o diaconato, que trata-se de um momento tão importante e que nós vamos discernir a vontade do Senhor, servindo a Deus, cultuando, é o que eles fazem aqui. No momento em que a igreja de Cristo está reunida, a palavra de Deus sendo proclamada, a palavra de Deus sendo lida, cânticos sendo entoados, orações sendo feitas ao nosso Senhor, é meio através do qual o Senhor confirma cada vez mais a sua vontade. Mas além disto, irmãos, há um outro meio fundamental, que não deve ser feito apenas em ocasiões de calamidade pública, de algum momento difícil e desesperador para a igreja, mas em momentos também como estes, que são decisivos, porque afinal de contas trata-se da igreja de Cristo. E entra então o jejum. É quando nós então, e aqui é um jejum comunitário, viu? É quando a igreja então ela decide abster-se do alimento físico. Eu acho estranho esse negócio de jejum de redes sociais e tudo mais. Você pode fazer uma espécie de purificação dessa natureza, de ligar de vez em quando a rede social, coisa dessa natureza. Mas jejum é abster-se do alimento ou até mesmo da água durante um tempo. Mas não é abster-se disso e pronto, né? Porque algumas pessoas pensam assim, vou fazer jejum amanhã de manhã. Não vou comer nem vou beber. Dorme até 10 horas da manhã, acorda, meio-dia, parou, vai e come. Peraí, isso não é jejum. Jejum é quando nós deixamos de lado questões físicas que vão nutrir o nosso corpo para nos dedicarmos a um serviço espiritual. Então nós não comemos, podemos não beber e vamos dedicar aquele tempo à oração, um outro elemento fundamental. E nós podemos fazer isto comunitariamente, podemos ter algum dia de jejum e seria, irmãos, algo muito apropriado para suplicarmos pela igreja do Senhor, pelo avanço do reino, pela propagação do evangelho, pela destruição dos ímpios inimigos do Senhor, pela salvação dos perdidos, mas também, por que não? Quando estivermos para escolher alguém para conduzir a igreja de Cristo, onde quer que seja, dedicar um tempo ali
espiritualmente ao Senhor, orando, dedicado a Deus. Como falhamos nisto? Mas como deveríamos, irmãos, nos empenhar nisto. Este foi um meio fundamental e é hoje um meio fundamental para que possamos compreender qual a vontade do Senhor. Não podemos agir como muitos, lamentavelmente, agem por aí. Que quando há eleição para alguém, para o ministério pastoral, presbiterato, diaconato, começa então um tipo de conversa por trás. Olha, mas vota em fulano, vota em cicrano, e envolve difamação, mentira, falso testemunho, tenta fazer uma série de bagunças. Irmãos, isso não é algo que é incomum, é muito comum, infelizmente, acontecendo na igreja. Ao invés de se dedicarem espiritualmente ao Senhor para entenderem qual a vontade de Deus, façam isto. Quando o Senhor algum dia colocar essa igreja e diante desta igreja homens para concorrer ao ministério pastoral ou ao presbiterato ou ao diaconato, cultuem ao Senhor, jejuem, orem a Deus, buscando compreender qual a vontade do Senhor. E então, eles discernem aqui exatamente isso, e então há a confirmação da igreja. Quando alguém entende a vocação interna, a necessidade de, através de um discernimento da igreja, que essa pessoa seja chamada externamente. Então a igreja vai ter que confirmar a vocação, ver em você as aptidões, tudo o que precisa, para que então possa ser conduzido ao ministério. Isso é o que acontece, irmãos, ordinariamente. Isso é o que todo presbítero passa, isso é o que acontece de modo muito especial com aqueles que são chamados para o ministério da palavra. A vocação interna, tudo bem, jovem, mas vamos acompanhar você. E é um processo de acompanhamento, análise, de observação, de experimentar, então, o rapaz. Então, há uma série de processos na igreja presbiteriana para, até você ser um pastor presbiteriano, acaba durando 6 anos ou mais, até você conseguir, do processo de avaliação até o processo para a ordenação. E você sendo ali confirmado pela igreja que se utilizará desses meios para discernir. E então, para a ordenação, ao final, a imposição de irmãos pelo presbitério, como acontece com o próprio caso de Timóteo, aqui em Timóteo, você pode ler, capítulo 4 de 1 Timóteo, salvo engano, que ele foi ordenado por imposição de mãos do presbitério. Homens, presbíteros na igreja de Cristo, que então conduzem os homens para exercerem a vocação que não é dada pela igreja, mas é reconhecida pela igreja. Quem vocaciona, concede os dons e a vocação é Deus. Mas aqui nós devemos entender, há um papel também nosso nesse processo. E eles foram enviados, irmãos, para servir a igreja, e eles enviaram para a missão homens extraordinários. A igreja de Antioquia, vamos dizer assim, perdeu, entre aspas, 2 grandes homens, mas o reino de Deus ganhou. Homens profundamente conhecedores da verdade do Senhor, foram enviados a servir a igreja de Cristo em outros contextos. Isso nos mostra a disposição bondosa da igreja de Antioquia em abrir mão desses homens para, então, o avanço do reino seguir. Isso é fundamental, que estejamos dispostos a isso, até mesmo deixando alguém do nosso meio seguir em frente para ir avançar e servir ao reino do Senhor, onde quer que Deus envie. E nós, enviados, deveríamos estar dispostos a isso, porque há muitos que, infelizmente, não estão dispostos a sair das capitais, das grandes cidades, não estão a fim de ir para o interior ou coisa dessa natureza para proclamar a palavra, querem ficar em lugares grandes. Mas também lança por terra a ideia de que quem é que vai para o interior ali? Bora mandar o mais ignorante, o menos qualificado, o cara com pouca instrução, o cara com pouca formação, afinal de contas é no interior, né? Manda esse cara, eu acho que ele é suficiente, ele resolve. Estranho. É Paulo e Barnabé que são enviados aqui. Não se envia
para servir a igreja de Cristo. Não importa qual seja o contexto, qualquer tipo de homem. Há necessidade de qualificação para isto. Sobretudo, alguém que conhece a Cristo, que procura viver piedosamente à luz da verdade do Senhor, com a graça de Deus, e que está com as ferramentas necessárias para servir o povo de Deus com toda a diligência, capazes de ler, explicar, aplicar a palavra do Senhor, a fim de que todos possam entender a palavra de Deus de modo muito claro. E essa é a responsabilidade que deve pesar sobre mim, sobre todos que são chamados ao ministério e, quem sabe, para você, jovem, homem, que pode ser chamado também para o ministério da palavra e para servir a igreja de Cristo. Irmãos, oremos por isto. Oremos para que o Senhor levante em nosso meio homens para o ministério da palavra, para que o reino do nosso Deus possa avançar neste mundo. Supliquemos a Deus que o Senhor possa fazer dos nossos filhos, sendo vontade dele, ministros do Evangelho. Eu desejo muito que Judá seja um ministro do Evangelho. E vou orar por isso. Nós podemos orar que o Senhor possa levantar homens para servir a igreja de Cristo, sendo eles chamados por Deus, confirmados pela igreja, para a edificação da igreja do Senhor, para o avanço do seu reino neste mundo, para o avanço da glória de Deus neste mundo que está em trevas. E assim, então, que nós devemos proceder na casa do nosso Senhor. Que, irmãos, que o nosso Deus ele nos conceda a graça de sermos homens e mulheres atentos para descobrirmos a vontade do Senhor e para que possamos, com sabedoria, escolher aqueles que haverão de conduzir a igreja de Cristo. Igreja que foi comprada com o seu próprio sangue, como nos ensina Atos capítulo 20, verso de número 28. Trata-se de algo muito importante. E se é importante para o nosso Deus, deve ser de igual modo importante para nós. Que o Senhor possa levantar homens que proclamem e edifiquem a igreja, anunciando Cristo e este crucificado, aquele que é o único Salvador para os homens perdidos neste mundo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, agradecemos, Senhor, a Ti pela graça de ouvirmos uma exposição da Tua palavra, pela graça, ó Deus, de compreendermos mais algumas verdades relacionadas ao Teu reino. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a rogarmos a Ti sempre, para que o Senhor levante servos Teus para servir a Tua igreja, onde quer que sejam enviados, proclamando o Teu Evangelho em todo lugar, não importando onde, mas, Senhor, dá, ó Pai, à Tua igreja a graça de ter mais homens levantados por Ti, para anunciar a Tua palavra, fazendo o Teu nome conhecido em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Ó Senhor, faze isto, nós Te pedimos. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo, Teu bendito Filho. Amém.